Boa noite, Cuiabá, boa noite, Várzea Grande, boa noite, Mato Grosso. Estamos começando o nosso SBT Notícias desta sexta-feira, sempre agradecendo a sua audiência, a sua companhia. E já começando o nosso SBT Notícias de hoje, recebemos, já está aqui ao meu lado, a vice-prefeita eleita de Cuiabá, Coronel Vânia. Coronel, muito boa noite, obrigado pela sua presença aqui no nosso SBT Notícias. Bem-vinda. Boa noite, a satisfação é minha estar mais uma vez contigo, Igor. Estamos aqui para esclarecer, né, o que a gente tem aí de proposta de gestão e os desafios que a gente traz aí nessa caminhada nova, né? 4 anos desafiadores. Me diga uma coisa, como é que, para quem está acompanhando, né, como é que surgiu a vontade de entrar na política? Mas antes de falar da política, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Como é que foi para se tornar militar, um pouco do trabalho que você desenvolveu na Polícia Militar e, na sequência, por qual motivo entrar na política? Estar na polícia me foi oportuno, né? Eu sempre fui me dedicada ao estudo, meus pais sempre primaram por induzir a estudar bastante, né? Tive o favorecimento de estudar em escola privada, meu irmão em escola pública, mas eles davam conta de pagar a minha escola particular e eu valorizei. Então, em 1999, eu vislumbrei ali que havia um curso chamado CFO. Na verdade, antes disso, né, que o CFO existia desde 1993 aqui na capital. E um amigo falou desse curso, que seria interessante. Para mim, eu até achei que não, mas eu falei, vamos aproveitar essa oportunidade. Achei interessante a carreira, né? E havia duas opções, né? Primeira e segunda opção. E eu acabei passando no CFO em 99, pegando a primeira opção, e a segunda opção era a enfermagem. E de lá para cá, 3 anos de curso, muita dedicação, né, institucional, muita rotatividade dentro da PM. Vamos para o interior, trabalhando no batalhão de guarda, né, corregedoria, diretoria de museu, serviço social, Tiradentes, formação de praças e oficiais. E isso me trouxe, né, um aprendizado aí enorme. Ao final, fui parar no gabinete do comandante-geral, na época, Coronel Cunha, e lá foi chegando a reforma da Previdência, né, em 2019, que me fez acordar para a necessidade de ir atrás de uma luta política. Apesar de ser policial, eu vi que a lei é que ia trazer aquilo que eu precisava. Alguém estava arrematando uma lei que eu teria que servir, né, que estava legislando algo que eu teria que cumprir, que traria um prejuízo enorme para a minha carreira, para a minha vida pessoal, de forma específica. E nisso houve ali uma luta, então, junto a Brasília, né, uma soma de esforços aí de algumas oficiais e de várias policiais militares e bombeiras militares aqui do estado. E no total, ao final, a gente vislumbrou que eram 15 mil mulheres prejudicadas. Isso fortaleceu o movimento. Contudo, né, dentro desse enredo todo, eu também fiquei um pouquinho conhecida politicamente, né, por alguns políticos, principalmente do PL. E lá a gente fez o que foi, né, nós buscamos ali um pedágio mínimo, né, nessa mudança aí nessa reforma da Previdência e conseguimos, né, conquistamos ali esse prejuízo não tão grande como seria. Voltamos para a capital, voltamos a trabalhar e aí em 2022 alguém lembrou da Coronel Vânia lá em Brasília, né, lá de Brasília. E fui convidada a ser, então, política partidária. E assim nasceu essa Vânia política, em razão de uma luta política, apesar de não conhecer nenhum político Você foi candidata em 2022 a deputado estadual. a deputada estadual. Obteve quantos votos na época, Coronel? 1322. Uma boa votação, né? 1.322. Sim, para 40 dias de campanha, né? Alguém totalmente amadora nessa questão de fazer política partidária, né? De ir atrás de voto a voto, sem ninguém conhecer quem era a Vânia. Fazendo uma campanha de rua, né? Com a verba irrisória, né?
com uma equipe que entrou por amor, né? E que está aqui, parte deles estão aqui hoje. Então, fui a melhor votada do partido, né? Até mais do que algumas mulheres que estavam lá trabalhando em algumas campanhas, em 3, 4 campanhas já. Eu tive o dobro de voto delas. E é isso que eu falo, fazer campanha não é fácil, porque quando você já vem de uma carreira política, de um nome político, né, é mais fácil. Alguém tem algum interesse ali em te promover, é mais fácil. Mas quando você sai da sociedade, né, e vê na sua versão, nascendo uma política, sem um apoio maior, um interesse maior político-partidário, você caminha praticamente sozinha, né? Então, havia ali uma cota, sim, de mulheres para essa política partidária. Contudo, você entra, não pense que vão te beneficiar de alguma forma. Não, você tem que fazer campanha mesmo, ir para as feiras, buscar, ter uma pauta a ser defendida. É isso que eu falo sempre para as mulheres que entram na política, né? Que é um espaço bastante novo, que elas têm que ter uma pauta a ser defendida, o que as move, né? Se elas forem eleitas, qual é a causa maior que vai movimentar essa mulher a ser política partidária? O que vai, sabe, fazer ela, o que ela vai querer enaltecer dentro das leis, né, ou dentro da execução dessas leis. Então, essa mulher ela tem que vir preparada, sim, para ter um fortalecimento pessoal, né, uma entrega pessoal bastante grande, mas em prol de uma causa maior. E é isso que a gente tem feito, né? Não é fácil, mas a gente faz em prol de uma causa social maior. E alguém precisa fazer isso, que sejam as pessoas mais honestas, que sejam as pessoas que sejam mais alinhadas com os valores gerais da sociedade, né? Coronel, nesse período de 22 para cá, como é que foi a construção da sua filiação ao Novo, que é o seu partido atual? O Novo tinha uma pré-candidatura, né, acabou fazendo uma coligação ali na última hora, nos últimos dias, com o Abílio, seu nome foi indicado. Na época, a imprensa noticiou que teria sido um pedido do ex-presidente Bolsonaro. Queria que a senhora falasse sobre isso. De fato, houve esse pedido do ex-presidente para que fosse a senhora candidata a vice? Como é que foi essa conversa do Novo à época com o PL para que a senhora chegasse a ser candidata a vice na chapa do Abílio? Então, Igor, eu posso te falar do momento que me chegou o convite em diante, né? Eu fiz campanha da mesma forma que a Abílio em 2022, né? A gente foi à rua, a gente buscava voto a voto, de forma muito honesta, muito, né? Sem pagamento para adesivagem de carro, com muito esforço realmente para conseguir esse número, talvez irrisório de votos, mas, antes de tudo, né? Deus está adiante e Abílio também identificou ali uma forma de fazer política que era compatível com a que ele faz. Até hoje, né, foi o que ele fez, a campanha de rua, né? Abílio está na rua direto aí. Então, ali houve uma identidade, foi naquela época que eu conheci Abílio. Nessa campanha agora, houve esse convite através do Novo, mas em razão de uma possível coligação, sim, com o PL. Reginaldo era o candidato a prefeito, né, pelo Novo, e ele até se dedicou muito nessa campanha, e Abílio estava ali analisando uma possível vice-prefeita, mulher. Então, isso ele fazia questão. Houveram alguns critérios ali, que no caso era ser mulher e que tivesse envolvimento com causas de mulheres. E eu, então, trabalhava na Patrulha Maria da Penha, né? E após a análise de alguns nomes, foi que, né, me foi dito, eles chegaram ao meu perfil. E não cheguei nem a ser filiada, porque militar ele só precisa se candidatar. Ele não se filia antes da candidatura em si. Ele é militar, né, e não pode se filiar. E aí o Novo fez esse convite para entrar então já direto em campanha e eu aceitei. Posteriormente, houve diálogo entre o PL e o Novo para que fortalecesse a direita. E aí, nessa coligação, o Novo abriria a mão do prefeito, o candidato, né?
como mandatário na majoritária e a vice comporia a chapa com o Abílio no PL. E assim aconteceu. Eu estou fazendo aqui uma linha do tempo, que a gente tem tempo para conversar bastante sobre vários assuntos, e aí começa a campanha. A campanha é difícil, uma campanha dura, uma campanha com adversários fortes. Como é que foi a experiência de estar disputando numa majoritária, levando em conta as dificuldades que essa campanha teve? Teve em si a eleição no primeiro turno, tendo uma polarização muito grande no segundo turno com o PT, e aí a vitória. Como é que é esse misto de sensações, a experiência da campanha em si, que são dias com agenda lotada, com muita correria, muitas reuniões, muita coisa acontecendo num período curto de tempo, e aí a sensação da vitória no primeiro e segundo turno. Conta um pouco para a gente dessa experiência, desses momentos. Na realidade, Igor, eu só tentava fazer bem feito um dia por vez. Lógico que a gente tinha ali uma estratégia de campanha, né? Uma vontade, sabendo de onde estava saindo, né? Até onde iria chegar. Então, eu sempre tive muita preocupação em não expor, né? De forma pejorativa, em não comprar briga com ninguém. Até mesmo porque eu entro agora na política partidária, né? Eu sou do Poder Executivo, eu estou aqui para prestar o serviço do Executivo, aquilo que eu aprendi. E a gente entra num mundo que já tem uma disputa política partidária bastante acirrada. Eu me mantinha numa postura de realmente mostrar à sociedade o que a gente tinha de bom, que eram as propostas, logicamente não fugindo de nenhum perrengue, né? Porque quando a gente é provocado, a gente também tem que dar a resposta à altura. É o que eu falo, eu não mexo muito com muita gente, não fico falando, nominando as pessoas ou apontando, né? Todo mundo é fácil, é muito fácil a gente ser pedra, né? E quando você é vidraça, é fácil ser atingido, a gente sabe como funciona isso e todo mundo erra. Eu tento não comprar essas briguinhas, mas em dados momentos a gente tem que se resguardar, se proteger, proteger seu nome, né? Então, cada dia era um aprendizado muito intenso mesmo, foi muito dedicado. E não tem sido diferente no pós-campanha, porque não houve esse descanso. Desde o dia posterior, né, a vitória em si, né, a colheita que é essa vitória, eu falo sempre que para minha equipe, para quem está perto de mim, agora é hora de plantar novamente. Então, todas essas dificuldades que houveram só foi, na verdade, um preparo para algo bem maior que virá. Eu só acredito dessa forma. E aí a gente começa a aprender um pouquinho sobre política partidária, sobre os políticos, como funcionam, as coligações, os elos, né? Esses conchavos todos aí. E eu tento ainda me manter como poder executivo, como aquela que quer assumir uma pasta realmente para trazer esse bem-estar social aí que tanto a nossa sociedade cuiabana precisa. E não me manter, perguntam às vezes assim, você vai ser isso, vai ser aquilo, deputado, sei lá das quantas. Eu falo, estou aqui agora para trabalhar, né? Eu acho que o que é nosso vem na nossa mão e se for para ser, será. Se não, eu quero deixar meu nome muito limpo, como sempre foi, e fazer o melhor possível com uma equipe boa, competente e que a gente possa ser apontado como uma pessoa que fez diferença na nossa sociedade, sabe? Durante a campanha, a senhora falou muito sobre ser uma vice ativa, né? E logo foi anunciada pelo prefeito eleito como a nova secretária de Assistência Social. Muita gente até se surpreendeu com esse anúncio, porque se imaginava que a senhora estivesse ali em alguma pasta da área que a senhora é oriunda, que é a segurança pública. Entretanto, a senhora já esclareceu que também tem experiência na área de assistência social. Como é que tem sido esses dias pós-anúncio do convite, né, para assumir essa secretaria, e como é que está sendo mergulhar efetivamente no planejamento das ações que a senhora pretende implementar como futura secretária de Assistência Social?
Não assumir a pasta de ordem pública ou de segurança pública ou da mulher, né, que eu era então comandante da Patrulha Maria da Penha, talvez seja mais uma forma, mais um desafio, porque é muito fácil a gente entrar naquilo que já sabe e como trabalhar, né, e como fazer. Contudo, isso não me tira também o conhecimento, né, que eu tenho enquanto servidora pública, né, gestora pública, sou pós-graduada em administração pública e amo mexer com gente, né, tenho alguns trabalhos sobre qualidade de vida no trabalho, gestão por competência. Então, indo para essa pasta de assistência social, trabalhei como coordenadora de serviço social dentro da PM, então eu entendo um pouco da rede, como funciona, as demandas que tem. Indo para essa pasta, eu vou, acho que, ampliar só um pouco mais aquilo que eu tenho como conhecimento. É desafiador, mas a gente está tentando zelosamente procurar uma equipe bem competente e que esteja muito alinhada com aquilo, logicamente, que o prefeito objetiva e que eu objetivo enquanto pasta e, logicamente, com aquilo que a sociedade precisa antes de tudo, sem só aparentar estar fazendo. Então, a gente tem buscado ouvir quem está na ponta, quem está trabalhando no CRAS, e que serve a essa pasta já há alguns anos, que tem essa empatia com a assistência social. Estamos reunindo com o pessoal do governo, né, estadual, para verificar como é essa pasta dentro do governo estadual e alinhar esse trabalho para complementar e a gente conseguir levar a melhor gestão possível, trabalhando, né, unindo com o que já tem, né, todas as instituições, fundações, ONGs, igrejas. Tem gente que fala, não, eu fui assistente social há vários anos, conheço todos os CRAS, CREAS, então chega aqui, me fala como que é. E aí indo à ponta, ver como está hoje, né, verificando quais programas existem. São alguns dados, muitos dados na verdade, ainda estão meio, né, não tão expostos, não tem a clareza tão grande. Mas a gente sabe que algumas coisas não podem parar a partir de 1º de janeiro em razão disso, que a sociedade precisa, e é isso que é a prioridade hoje. Contudo, desenvolver um trabalho realmente que seja a cara da secretaria atual, né, ou melhor, vindoura da Secretaria de Assistência Social de 2025, vai demandar um pouquinho de tempo, porque requer também um planejamento, enxergar o que temos, né? E hoje, por mais que estejamos no momento da transição, essa transição às vezes está faltando trazer à tona alguns dados, né? E passar o serviço da forma, eu acho que não está nada como não deveria ser. A gente sabe que haveria ali um trauma, né? Há ali, querendo ou não, um medo, um receio, gestão nova, o que esse povo vai trazer? Então, a gente isso aí, todos os reportagens têm dito isso. Só que, no fundo da minha alma, não é isso que a gente quer gerar. A gente quer gerar, acalmar os ânimos e colocar cada um no seu lugar, como equipe técnica, trabalhar também a qualidade de vida do servidor, porque isso é importante, aquele que presta o serviço, ele tem que estar bem cuidado. Então, a gente tem que olhar com esse olhar também para o servidor e trazer aos poucos uma produtividade que é o que eu espero dessa pasta com cada um que tem. Se temos pouco, produzir o máximo com o pouco que temos. Se tivermos muito, amém. Né? Fazer, inovar e fazer essa melhoria social aí que a gente tanto precisa. E a pasta é muito ampla, viu, Igor? Muito ampla. Eu ia te perguntar sobre isso, Muito porque ampla. às vezes as pessoas não têm, quando falam em assistência social, antigamente Tem tinha a noção, né? antiga ProSol, que era promoção social, aí depois modificaram para secretarias de ação social, geralmente as primeiras damas que assumiu esse compromisso, muito mais na questão de assistencialismo, recebiam os repasses do governo federal, dos programas já existentes, e a prefeitura, na verdade, era uma ponte entre esses programas e o cidadão, mas vai muito além disso, né? São várias áreas que a secretaria atua e uma das principais, eu vejo, é a questão da capacitação, não é só, né, o ato de doar, de entregar
um bem ou uma assistência momentânea ao cidadão que mais precisa. Como é que é a sua visão com relação a justamente essa complexidade da secretaria? Sim. É, assim, entrar nessa pasta é uma gama de informações enormes. E atender toda a demanda que vem, né? Tem gente que acha que não tem noção do que é a pasta de assistência social. Vai ter muito pedido, né? Vereador, Tem. gente já começando. Eu acho que tem essa parte a gente vai deixar para Bílio, né? Vai deixar, a gente tem recebido alguns currículos, né, de Sim, sim. pessoas que são técnicas nessa área, mas as questões de realmente pedidos, né, ou negociações ali, né, enquanto realinhamento de quem vai estar ou não nessa gestão, eu deixo com a Bílio. Nem sei se ele está trazendo disso agora, na verdade eu acho que não, ele está preocupado com outras coisas, em receber bem esse serviço, né, para conseguir ter esse olhar, essa visão. Eu acredito que ele saiba assim onde quer chegar, mas primeiro tem que receber, porque uma coisa é você saber onde quer chegar com aquilo que você imagina que tem, outra coisa é você receber e falar, nossa, é isso que tem? Então como vamos trabalhar e ali diante trabalhar realmente, né? Então, essa pasta, basicamente, ela leva o cidadão ou aquele que não se reconhece como cidadão, e eu falo de cidadania mesmo, sabe, de dignidade humana, de acesso aos direitos, né, daquela pessoa que não se enxerga como uma pessoa digna de acessar os direitos que o Estado promove para esse cidadão. Trazer, antes de tudo, essa consciência para esse ser, para que ele saia daquele estado de dependência, que aí geraria o assistencialismo, né, essa doação só de sopa, de cesta básica, coisa parecida. Então, sair desse mundinho de se conformar, de aceitação com o assistencialismo, para então se tornar digno e útil socialmente e atingir, né, ter ali os seus direitos resguardados, buscar os seus direitos, saber que tem direitos e não numa forma hostil, né? Cadê meu direito? Não, cumprindo seus deveres. A partir do momento que você tem dignidade, eu falo disso, você falou de capacitação, você se sabe, você se percebe útil socialmente. Então, você se coloca socialmente como um cidadão útil que merece ter um recebimento salarial e não só uma bolsa que lhe doa, né? Que lhe seja entregue gratuitamente, né? Essa bolsa, ela está saindo do bolso de alguém. Se a gente não gerar essa maturidade social, a gente vai viver, ou melhor, a gente vai ver nossos mais vulneráveis, né, socialmente falando, sempre muito dependentes daqueles, né, e essa diferença de classe social nunca vai mudar. Então, o objetivo da assistência social é tentar nivelar, né, ao mínimo a capacidade de um ser em ser útil socialmente e ter ali o seu poder de compra, o seu mérito salarial, né, a sua utilidade social dentro dessa cidade, dentro desse meio social que ele vive, livre de drogas, porque as drogas, né, escravizam também, livre de assistencialismos, né, porque isso também é uma escravidão, você viver dependente de alguma coisa é uma escravidão, seja ela física, emocional. Então, levar isso não é um desafio fácil, mas e é bastante amplo, porque a gente fala desde hoje pessoas que se encontram psicologicamente vulneráveis até albergados, ou pessoas em situação de rua, né? É bastante amplo isso. E são pessoas que realmente foram deixados não, né? A gente estão à margem. Não vou falar deixados, porque muitos têm sim, Igor, a oportunidade de amadurecerem socialmente, de serem mais civilizados, de ter uma civilidade maior, contudo não estão preparados psicologicamente para esse enfrentamento. Amadurecer é um enfrentamento, é igual nascer, né? Sair do ventre da mãe. O jovem, ele também tem esse temor na mudança da fase jovem para adulta, né? E aí, se a gente for entrar na psicanálise, Freud explica sobre isso. E esse amadurecimento, essa entrega, esse vitimismo, também tem uma explicação.
Então, a gente tem que trabalhar nesse viés para que essa pessoa se perceba digna e que venha somar socialmente, né, colaborar e ter acesso aos seus direitos. Mas são muitos, né? São muitos. E aí a gente tem que pontuar e colocar para cada um com uma função bem específica para trabalhar, os psicólogos, assistentes sociais, pessoas, né, as igrejas, querendo ou não, que atuem na questão da espiritualidade. É um trabalho amplo, mas a gente pode melhorar muito. Eu tenho certeza disso. A gente vai tentar. Tem muitas capitais que nos mostram que isso é possível e que o que é bom a gente copia, Claro. né? E aí a gente pode ter esse parâmetro para falar, não, há esperança sim. Então... Quero voltar a perguntar para a vice-prefeita. A gente falou agora com a futura secretária de Assistência Social, mas que legado Abílio e Vânia e Abílio querem deixar ao final de 4 anos? A princípio, a senhora vai estar focada na assistência social, mas teu nome estava lá no adesivo. É uma chapa majoritária. Abílio e Vânia. A cobrança ela vem provavelmente muito mais para o prefeito, mas também para a vice. Como é que você está acompanhando essa montagem de secretariado? Como é que a senhora pretende também contribuir com as decisões de governo, não só da sua área? E que legado vocês querem deixar depois de 4 anos? Abílio, ele é o prefeito, né? Então, isso é muito claro. Diferente, nós não temos uma decisão de colegiado. Ele é o prefeito, todas as decisões de forma muito mais intensa vão, né, para o CPF do Abílio, para a carga do Abílio. Então, assim, ele é político há muitos anos, né? Já é um político partidário, dizendo, né, vamos assim dizer, já há alguns anos, já conhece mais o jogo e ele tem tido bastante proatividade nas escolhas aí das pastas. Às vezes pensam, mas a vice está influenciando, está levando a mulherada da segurança pública toda lá pro... Pois é. Né? Até isso. Para o... secretariado. Para o secretariado. Mas não, é uma escolha realmente de Abílio. Em algum momento ou outro, a gente fala e direciona alguma coisinha, mas essas decisões têm sido muito dele realmente. E eu estou aqui para somar, né? De forma alguma eu vou tentar ali, lógico que em alguns momentos eu tomaria outras decisões, mas ele tem a noção, acho que grande, do que ele precisa e quer nesse momento para levar essa gestão aí com a maior governabilidade possível, né? E trazer ao seio, né, dessa gestão e não ficar como era, né? Aquela briguinha entre governo e município, né? Estado e município, o que não soma em nada para a nossa capital e a gente vê aí como está. Então, nesse sentido, eu como vice, logicamente, eu falei que não ia ser figurativa, eu não sou mesmo. Então, eu tenho, sim, falado muito com a Abílio sobre a entrada ante as secretarias, observar o que está acontecendo. Ele me deu autonomia, sim, para isso, né? Quando houverem, né, montadas secretarias, acompanhar ali os serviços. E assim, a gente só vai saber como será realmente quando estiver tudo montado e sendo executado. Historicamente aí tem, né, o enredo de que vice concorre com o prefeito, não é a minha versão. Não é a minha versão de forma alguma. Eu estou aqui para somar, sei o meu lugar, sei a que vim e agora eu vou estar bastante preocupada também com a pasta bastante ampla. A gente não tem que ter esse ego, eu acho que nenhum secretário que está aqui, esse ego exacerbado de que, ok, vim para cá para destacar, para ser deputado ou para ser, sabe, senador ou para ser, não. A gente tem que, antes de tudo, primar pela responsabilidade que lhe foi dada, né? E não só aparentar. Nesse sentido, eu tenho uma preocupação muito realmente de gestão. E então, até as secretarias, ontem a gente esteve reunido com o pessoal
até do Tribunal de Contas, que veio até nós e a gente falando sobre a prestação de contas, como deve acontecer, licitação, contratação, né? Porque, querendo ou não, é um dos gargalos da corrupção. E eu quero aprender muito sobre isso, para estar acompanhando muito de perto isso. Logicamente que não vou assinar nada por ninguém, mas eu tenho um compromisso, antes de tudo, com a gestão, né, pública de forma geral e com o dinheiro público, né? Que a gente está falando é de dinheiro. Quando você dá poder, se você está dando dinheiro também para esse secretariado administrar aquilo e fazer uma boa prestação de serviço ou produto. Então, nesse sentido, existe logicamente uma controladoria e um órgão fiscalizador muito maior que eu, mas eu vou acompanhar para ver se essas pastas aí têm feito um bom serviço. Eu acredito que vão, né? Mas é para isso que a gente está aqui. Como vice, é isso que eu penso. Perfeito. Coronel Vânia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso SBT Notícias. Foi uma honra conversar contigo. Sucesso no mandato como vice-prefeita, como secretária de Assistência Social, e volto sempre aqui para contar as novidades para a gente. Muito obrigado. Obrigada, Igor, mais uma vez, e sejam conosco aí, acompanhando. Se vier algum viés aí negativo, nos traga, porque o desafio é grande. Mas a gente vai estar aqui, né? A gente está aqui não para fugir de nada que seja negativo, mas para enfrentar e resolver. Isso aí. Tá bom? Obrigada. Nós que agradecemos. Obrigado, Coronel. Nós vamos ao intervalo e voltaremos em instantes.